Quadro no ar, já vamos acolher os nossos comentaristas políticos para a edição desta quarta-feira. João Magalhães, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eliezer também veio, boa tarde, seja bem-vindo, Eliezer. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, queridos telespectadores ligados na nossa programação, boa tarde a todos. Já vamos ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira, porque estreante na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, Ismael Silva, do PSD, celebra como feito do primeiro semestre lá no Parlamento a economia de verbas de gabinete e também o lançamento de um aplicativo que o aproximou da população. Vamos acompanhar. Novo na atividade parlamentar, o vereador de Teresina, Ismael Silva, faz boa avaliação de suas atividades no primeiro semestre de 2021 no Poder Legislativo teresinense. Muito feliz com essa experiência que a cidade de Teresina nos proporcionou, que os cidadãos teresinenses nos proporcionaram, essa experiência de estar na condição de vereador da nossa cidade. Temos visto muitos problemas acontecendo na nossa cidade e temos tentado dar nossa colaboração. Então, o que a gente tira realmente desses 6 primeiros meses foi um momento, na verdade, de aprendizagem, mas também de resultados. A nova governança pública exige da gente, na condição de estar à frente do poder público, de estar na condição de servidor público e de gestor público também. Nós temos essa atribuição também na condição de vereador, de parlamentar. Então, o que a gente tira realmente é algo de muito positivo, que a gente conseguiu alguns resultados, conseguimos algumas experiências muito produtivas, tanto junto aos órgãos públicos quanto junto à própria população de Teresina. Dentre elas também podemos destacar, por exemplo, a economia de recursos aqui no nosso gabinete, na qual nesses 6 primeiros meses de mandato já economizamos mais de R$200 mil em recursos relacionados à verba de gabinete, à verba indenizatória. E o nosso desejo é que esses valores possam retornar para o Poder Executivo no final do ano, no momento de prestação de contas, e sejam aplicados aí nas áreas de maior necessidade, na área da educação, na área da saúde, naquilo que pudesse ser aplicado também em mobilidade urbana. Enfim, nós queremos trazer a nossa colaboração para a cidade de Teresina. De forma particular, Ismael Silva destaca o resultado prático de um aplicativo desenvolvido pelo seu gabinete para receber e deliberar demandas das comunidades. Nós sempre defendemos que o nosso mandato seria um mandato participativo. E para que eu tenha um mandato participativo, eu preciso da participação do principal personagem, do protagonista, que é o povo, que é a população. Então, ao criarmos o aplicativo, que hoje tem uma nomenclatura de meu suplente, porque nós criamos esse aplicativo, lançamos ele antes mesmo do mandato, já colaborávamos com a cidade por meio dele, e agora, durante o mandato, isso se intensificou mais ainda, e que vai passar por uma nova modificação, por uma nova mudança já no mês de agosto, com um grande presente para a nossa cidade de Teresina. Nós temos recebido demandas de todas as espécies, limpeza de vias, limpeza de galerias, sarjetas, iluminação pública, a parte com relação a denúncias também que nós temos recebido por meio desses aplicativos, e nós temos dado esses encaminhamentos junto ao poder público. Só neste ano, para você ter uma ideia, nós já encaminhamos 225 requerimentos até o 6º mês para os órgãos públicos da cidade de Teresina, e recebemos muitos retornos, muitas demandas foram atendidas, em média aí 55 demandas atendidas até o 6º mês. Então nós estamos realmente com boas expectativas em relação ao 2º semestre, para que ele venha realmente trazer ainda mais resultados. Tá aí a fala do vereador estreante na Câmara Municipal de Vereadores, Ismael Silva, do PSD. Também quero acolher Edna Maciel, que já está aqui em nosso quadro de quarta-feira. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde. João Magalhães, uma das vitórias do mandato de Ismael Silva tem sido justamente esta economia de recursos de verba de gabinete. De certa forma, uma proposta que foi feita pela plataforma Custo Piauí de se cortar gastos e, de certa forma, de se devolver recursos para o erário público, como forma de que esses recursos, deixando de ser gastos nos gabinetes parlamentares, seriam empregados para uso de serviços gerais da comunidade, da sociedade teresinense. Como é que você avalia justamente este ponto defendido por Ismael Silva? Olha, Lívio, ninguém pode negar que o vereador Ismael tem, de fato, um olhar diferenciado no que diz respeito à atuação. Quando foi suplente, ele se destacou, inclusive, neste sentido. Agora, apresentar como a principal atuação nesses primeiros meses a economia de gastos de gabinete, demonstra que, na prática, isso não traz muito benefício para a população. Por quê? Porque o recurso que o vereador deixa de aplicar
ele retorna para o orçamento da Câmara. Então ele não utiliza, mas a Câmara Municipal vai utilizar da forma que bem entender. Esse dinheiro não é direcionado, por exemplo, como o das emendas, que vai para a saúde, para a educação. Esse dinheiro da verba de gabinete, a verba de indenização, a verba indenizatória, é para uso do parlamentar exatamente contratar assessorias específicas, assessorias técnicas para lhe ajudarem, prestarem consultorias na elaboração de projetos, para contratar servidores para o gabinete, para que o vereador tenha também a capacidade de trabalhar bem e de atender toda a comunidade. Então, essa questão do discurso da economia de gastos para um recurso que já é carimbado ali, ela não traz muito benefício prático para a população, porque ocorrendo apenas em um gabinete, esse dinheiro vai voltar para o orçamento da Câmara e a presidência da Câmara vai utilizar nas ações do Parlamento Municipal. É diferente, por exemplo, se o vereador lutasse para que houvesse essa economia de forma obrigatória, baixando o valor de verba indenizatória, o valor de verba de gabinete de todos os parlamentares, de todos os vereadores. Aí sim, seria uma economia significativa, porque seriam todos os parlamentares que estariam sendo obrigados a economizar recurso e um montante que seria bem maior, retornando aí ao erário público. Além disso, é bom lembrar que o papel do vereador é fiscalizar as ações do Executivo. Então, já que o vereador Ismael tem uma atuação muito preocupada com essa questão da economia de recursos, ele também pode, sem dúvida nenhuma, se destacar cobrando do Poder Executivo economia de gastos desnecessários. Aqueles gastos que são realizados de forma desnecessária pelo Poder Executivo, e aí sim é um montante muito alto, pode muito bem, se fosse economizado, geraria de fato um montante ali significativo e, como estava no orçamento do Poder Executivo, poderia ir diretamente para a população através de algum benefício, de alguma obra, enfim, da prestação de algum serviço público. Não estou aqui dizendo que o vereador está errado, eu estou apenas dizendo que a forma como ele está celebrando essa economia, ela não traz muitos benefícios à população, porque é um dinheiro que ele economiza, mas os outros não. Então vai voltar lá para o orçamento da Câmara e não vai chegar no benefício para a população. Pelo menos está fazendo o papel dele, hein, João? Vamos esperar que este bom exemplo seja realmente seguido pelos outros parlamentares. Eliezer Rodrigues, na sua reportagem você também destacou essa questão do aplicativo que foi criado pelo gabinete de Ismael Silva para ter um maior contato, uma maior proximidade com o público, com a população teresinense que ele representa. Uma ideia interessante, hein, Eliezer? Poderia ser expandida para todo o parlamento. Bom, Lívio, a respeito, primeiro, um esclarecimento sobre a prestação de contas do vereador Ismael Silva. Ele tem uma postura diferenciada, pelo menos não tenho nenhuma lembrança de algum outro vereador, deputado estadual ou federal aqui do Piauí, que todos os meses em suas redes sociais diz quanto ganhou, quanto tinha direito de gastar e quanto utilizou de fato das verbas públicas disponíveis ao seu gabinete. A intenção aí, complementando o comentário do João Magalhães, é ter esse aporte de recursos como uma extensão de suas emendas parlamentares. É claro que isso não há, para isso não há uma previsão legal específica, mas o parlamentar diz que tem se baseado na atuação de outros parlamentares no Brasil que já praticam essa ideia, economizam verbas de gabinete e ao final do ano tem tido a oportunidade de, junto ao Poder Executivo, destinar esses recursos para áreas que acham as mais necessárias, áreas fundamentais da cidade, né? E, paralelo a essa questão financeira, o vereador Ismael colocou esse ponto do aplicativo. Lívio Galeno, também é uma ideia própria do seu gabinete, para um canal de comunicação mais direto junto à população, às comunidades, uma vez recebendo as demandas por esse aplicativo, que ainda se chama Meu Suplente, ele busca, junto com sua equipe, nos órgãos competentes, solucionar os problemas apresentados. É uma forma interessante, ainda não temos como medir o resultado prático, são experiências iniciais, mas são inovadoras e a gente torce para que dê certo. Edna Maciel, tem algo muito interessante no perfil do vereador Ismael Silva, que de certa forma, durante o primeiro semestre deste ano de 2021, comparado com outros nomes do parlamento de nossa capital, Ismael não teve uma grande presença na imprensa, mas de certa forma estava onde pode fazer realmente a diferença, trabalhando pelo povo, hein, Edna?
Eu creio que é muito importante, né? Nós sabemos que é importante a divulgação dos trabalhos, das atividades e que elas sejam voltadas para o bem do povo que elegeu o vereador. Mas é claro que ele tem essa forma diferenciada, né, de pontuar e de destacar esses meses de mandato. Então, às vezes não se tem tanta divulgação, mas se coloca as atividades que fez em prol do eleitorado, da comunidade, ou o papel de fiscalização dos serviços públicos, né? Então, é bem diferente o perfil do vereador, né? E vamos acompanhar daqui para frente para ver de que forma ele vai atuar. Lívio, só mais uma informação. É interessante de se pensar, já que o vereador Ismael consegue, com a metade do recurso disponível, viabilizar as ações do seu gabinete, por que não os outros vereadores também não conseguiriam, né? Pelo menos fica esse questionamento. Se um gabinete funciona com metade dos recursos, por que os outros também não? Fica o questionamento, meu amigo João Magalhães, é o que eu realmente estava dizendo após o seu comentário, pode não ter na prática, neste exato momento, uma resolutividade ou uma aplicação mais imediata em benefício da população, mas cria um pré-requisito interessante. Já que ele consegue, por que os outros não conseguem? Eu acho que isso que fica interessante desta atuação parlamentar de Ismael Silva após ter aderido a este projeto da plataforma Custo Piauí. Vamos acompanhar para saber no que vai dar. Lembrando que estamos apenas no primeiro semestre de atuação de Ismael Silva no Parlamento Municipal de Teresina. Algum comentário, João? Sem dúvida nenhuma, Lívia. É bom lembrar que todo projeto, vamos dizer assim, progressista, ele precisa de apoio popular. É claro que precisa ter uma iniciativa, aí no caso da Câmara Municipal, o vereador realmente sempre tem desde o início pontuado e batendo nessas questões de economia de gastos, mas de fato isso para ser efetivado, para ter uma previsão legal, para ter, como eu falei no primeiro comentário, que esse valor, ao invés dele abrir mão, seja realmente colocado lá nos critérios de distribuição das verbas de gabinete, das verbas indenizatórias, isso sem dúvida nenhuma só vai ocorrer com pressão popular, se a população, caso se envolvesse nessa discussão, porque aí sim os outros parlamentares se sentiriam pressionados. Enquanto isso não ocorrer, claro, serve a boa iniciativa, mas o benefício prático fica restrito a um montante muito pequeno que retorna ao orçamento da Câmara Municipal, portanto, ficando aí de responsabilidade do presidente da Casa decidir onde quer aplicar. O nosso próximo assunto também ligado, de certa forma, à política que é promovida na Câmara Municipal de Vereadores, porque nós vamos ouvir agora um ex-vereador de Teresina, também delegado de Polícia Civil, Samuel Silveira, revelando que foi convidado para a filiação no PDT já de olho em 2022. Ele também conta que teve as portas abertas para disputar uma vaga de deputado federal pela sigla nas próximas eleições. Vamos acompanhar o que ele disse sobre este e outros assuntos na reportagem. O ex-vereador e ex-secretário de Assistência Social de Teresina avalia com tristeza os 7 primeiros meses da gestão atual da Prefeitura da capital. Nosso entendimento é que essa gestão sequer começou. É fácil perceber os desentendimentos internos, a ausência de planejamento, a perda de execução nas políticas públicas até então deixadas pelo prefeito Firmino Filho. E a gente lamenta e ouve o lamento. De fato, infelizmente, nós estamos vendo uma gestão entregue às baratas, sem resultado, sem planejamento, sem entendimento interno, mas sobrando atrapalhada. Aliado à oposição a nível estadual, o líder PSDBista alimenta boas expectativas com a ascensão do senador Ciro Nogueira à chefia do Ministério da Casa Civil do governo federal. Inclusive ontem mandamos uma mensagem para ele, parabenizando, desejando todo sucesso. Acreditamos que é um fortalecimento para aqueles que almejam um Piauí melhor, um Piauí que coloca um pouco mais de lado a política e pense ainda mais na gestão, que essa é uma marca do nosso grupo aqui de Teresina, o grupo tradicionalmente chefiado pelo então prefeito Firmino Filho. E, é claro, a ascensão do senador Ciro à qualidade de ministro vai permitir que ele, primeiro,
encadeie mais recursos, e é importante frisar, ele já fazia isso com bastante vigor. Samuel Silveira confirma pré-candidatura à Câmara Federal. Com essa perspectiva, o líder tucano avalia uma série de convites que recebeu para se filiar a outras agremiações partidárias, como o Progressistas e o PDT. Trago comigo o desejo de disputar, de fato, ainda a eleição. Naturalmente, meu nome está à disposição do partido, do PSDB, e, como é natural da política, a gente vem traçando também outros diálogos com outros segmentos partidários, como o PDT do vereador Evandro Ide, que gentilmente nos convidou, me senti honrado com esse convite. O próprio senador Ciro, nós temos também uma conversa bem aprofundada, vereador Luiz André e outros partidos que a gente vem também dialogando, sempre na busca de uma identidade. No meu ponto de vista, nos legitima, nos credencia a continuar defendendo aí a bandeira, não só da nossa capital, mas tentar levar essa forma de pensar a coisa pública também para o estado do Piauí. Eu tenho um entendimento muito forte com o partido PSDB. Acredito que é o partido que eu mais me identifico, é o partido que muito me ensinou. É claro que pensar em mudar de partido sempre é uma decisão muito séria, muito forte. E há inúmeras variáveis que têm que ser avaliadas nesse cenário, né? Então, em tese, a perspectiva maior é de continuar no PSDB. Bora lá, muitos assuntos interessantes nesta reportagem. Começo com Edna Maciel. Insatisfação com a gestão Pessoa. Gestão que, no caso, foi configurada, foi retratada pelo ex-vereador de Teresina, Samuel Silveira, como atrapalhada, Edna. Entregue às baratas, né? Isso, essa forte. expressão. Bem forte, mas é uma resposta aí do tucano à gestão e a todos os, vamos dizer assim, percalços, né, ou tudo que é reverberando a resposta da população, e há algumas críticas, né, no meio da imprensa. Enfim, o esperado, né, de um tucano, de alguém que acompanhou toda a gestão do PSDB, que é do partido, né? Vendo todas as questões que ele pontuou aí, o delegado Samuel coloca um leque de convites de outros partidos, né? Paquerando com a possibilidade de tê-lo, ele que tem um nome já, né? Já fez, já tem uma história política, enfim. Então, assediado aí por outros partidos e mostrando também que está em consonância com o ministro da Casa Civil, que já está aí, o nome forte de Ciro, né, reverberando por todos os partidos, por todos os cantos, e principalmente com quem quer se coligar, tem afinidade política, enfim. Então, ele também mostrando que tem esse estreitamento de relação, que já teve uma conversa, inclusive já se comunicou com Ciro, que foi convidado aí pelo presidente para ministro da Casa Civil, que já aceitou, ou seja, mostrando que está ao lado aí do nome agora considerado mais forte em termos de ministério da representatividade do país. Fez as críticas à prefeitura e colocou aí para a gente a candidatura que já está praticamente certo de que vai se candidatar a deputado federal. Então, foi um depoimento, uma entrevista e uma reportagem muito forte, com declarações muito fortes e que certamente vão desencadear aí muitos comentários, né? Vai desencadear outros comentários, outras críticas e outras pautas de uma agenda com um olhar muito amplo. Vamos recapitular Eliezer Rodrigues. Samuel Silveira, nome forte da antiga gestão da Prefeitura Municipal de Teresina, esteve à frente da Sencasp e, de certa forma, optou por não buscar uma reeleição no Parlamento Municipal para continuar auxiliando o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, naquele momento de gestão da pandemia do novo coronavírus. Revelou
que, apesar de estar filiado ao PSDB, o Ninho Tucano, tem convites do PDT, do Partido Progressistas, o PP, e até do PSL para se candidatar em 2022 a uma vaga em Brasília, no Congresso Federal. Mas a tendência é de ficar no Ninho Tucano. Eliezer Rodrigues está bastante assediado. É o que a gente está até observando, né, Eliezer, de uma forma mais corriqueira na nosso cenário político local. Os partidos estão se movimentando, principalmente com o objetivo de atrair pessoas que já tiveram seu nome e sua popularidade testadas em processos eleitorais, de olho em 2022. Essas regras do próximo ano estão assustando muita gente. É verdade, Lívio Galeno. Os pré-candidatos, as lideranças políticas têm se posicionado com cautela nesse momento diante da possibilidade do Congresso Nacional aprovar o modelo do distritão para as eleições proporcionais. Isso muda muito as estratégias de forma bem objetiva. Caso aprovado o distritão, os mais votados é que irão tomar posse nas cadeiras, nos níveis de poder legislativo, tanto estadual como federal, enfim. Então, diante dessa possibilidade, mesmo os partidos menores, com menor capilaridade, ganham chances, uma vez tendo pelo menos um campo, uma base consolidada, se tem a chance de eleger representantes por esse modelo. Quando você fala no modelo atual, no voto proporcional, aí a estratégia é diferenciada também, porque no primeiro momento o voto conta para o partido e só no segundo momento, após a conquista das cadeiras, é que se consideram os candidatos mais votados. Aí entra o quesito da personalidade, mas em primeiro lugar o partido precisa ser forte. Ou seja, uma vez permanecendo, o PSDB não daria condições para, considerando que a eleição é estadual, não se daria as condições para a conquista de cadeiras no parlamento. Então, tudo isso precisa do aval do Congresso, de uma definição que deve acontecer nas próximas semanas, e lembrar que, de toda forma, o delegado Samuel e o seu grupo, o PSDB, apesar de terem perdido as eleições municipais, ainda tem a sua expressividade, a sua notabilidade, o seu peso político. São pessoas que já tiveram a oportunidade de ocupar cargos na Câmara Municipal, ali como vereadores, no Poder Executivo como secretários de Estado, têm a sua militância própria, têm a sua base política, e isso pode fazer toda a diferença em 2022. Próxima informação é para você, João Magalhães, nosso especialista em assuntos de prefeitura. Porque na manhã desta quarta-feira, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público de Teresina, vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, esteve em audiência no Ministério Público. O objetivo era tratar sobre encaminhamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O resultado desta reunião, o próprio vereador aqui comenta para a gente. Acabamos de ter aqui uma audiência muito boa com o subprocurador do Ministério Público do Estado, o Lugo. Então, viemos aqui tratar de vários assuntos, mas também transporte público. Fico muito feliz de termos aqui neste órgão de controle externo, que é o Ministério Público do Estado, que defende os interesses da sociedade, também a afirmação de que estará sempre junto de qualquer iniciativa para melhorar qualquer serviço público no município de Teresina. E o transporte público, dito aqui pelo próprio procurador Dr. Lugo, realmente é um problema na nossa cidade. E o Ministério Público está sempre aberto a estar auxiliando e ajudando a Câmara Municipal, a CPI, enfim, a sociedade, para que a gente possa ter a resolução desse grave problema que é o transporte público. Vamos continuar trabalhando para que a gente possa, volto a dizer, a apresentar uma solução para esse serviço no prazo muito antes do dado pela institucional da CPI. João Magalhães, o contato com o Ministério Público é sempre importante, sempre nos deixa em alerta. Como é que você observa essa informação? É bom lembrar, Lívio, que o Ministério Público é o fiscal da lei. Então, sem dúvida nenhuma, para o vereador Dudu buscar esse diálogo com o Ministério Público, obviamente, ele já identificou aí, pelos números que tem, pelas informações que já levantou, que vai ser necessário contar com a presença, contar com a discussão
com a presença de promotores, de membros do Ministério Público nessa discussão envolvendo o transporte público coletivo. É bom lembrar também que o Ministério Público possui condições técnicas, ou pelo menos de buscar condições técnicas para apresentar alternativas que melhorem a prestação do serviço público na área do transporte aqui na capital. É bom lembrar que quando a gente fala de poder público, a gente sempre lembra das áreas essenciais à vida do cidadão. A gente vive em um modelo de governo em que, obviamente, a saúde, a educação, a própria geração de emprego e renda são tem uma responsabilidade muito grande por parte do poder público. E muitas vezes a gente esquece que o transporte também é essencial. O transporte, assim como a saúde e a educação, ele precisa ser um serviço disponibilizado para a população, e aí envolve essa discussão que precisa contar realmente com a presença do Ministério Público, que é um órgão que pode estar indo buscar, inclusive, assessorias de outros órgãos que tenha capital técnico suficiente para estar elaborando, para estar embasando decisões da CPI. É bom lembrar que a gente sempre cobra aqui que a Prefeitura de Teresina chame a responsabilidade para si, e o Ministério Público pode contribuir com isso, porque cabe ao Ministério Público apresentar recomendações, instaurar ações civis que possam fazer com que a Prefeitura se mexa. Hoje o grande problema do transporte público coletivo em Teresina é exatamente o que a gente sabe. Os empresários do setor têm uma reivindicação muito clara, eles cobram subsídio. Os trabalhadores do sistema também possuem reivindicações muito claras, eles estão sem receber salário, outros estão trabalhando, recebendo salários aí de 600, 700 reais por mês, sem dar a eles a garantia de que vão ter a sua dignidade no trabalho. O usuário, a gente sabe de qual é salteado que ele está precisando. Ele está precisando de ônibus nas paradas e que o serviço funcione efetivamente. Agora, a Prefeitura de Teresina, essa a gente não sabe o que ela pensa, porque não vem a público apresentar um plano alternativo para desenvolver o transporte público na capital. O vice-prefeito, muitas vezes, joga ameaças, joga críticas, acusa empresários, acusa outros segmentos que estão envolvidos nessa discussão do transporte público, mas a solução ainda não foi apresentada, as alternativas para esse modelo de transporte público que a gente tem ainda não foi apresentado. Isso, sem dúvida nenhuma, gera a necessidade de convocar o Ministério Público para participar dessa discussão. E vamos aguardar os encaminhamentos que vão ser definidos com a participação do Ministério Público. Lembrando que, mais uma vez, Edilberto Borges, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, garantiu: vai apresentar o relatório final antes do prazo determinado. Nossa próxima informação diz respeito à SASC, que fez o lançamento nesta quarta-feira do cartão emergencial com benefício de 2 parcelas de R$ 200 a pessoas que não foram atingidas, de certa forma, não estão dentro dessa cobertura assistencial do governo federal. No ar. Por meio de um cartão de crédito específico para o programa emergencial, 2 parcelas de R$ 200 serão garantidas a 15 mil famílias piauienses que estão em situação de vulnerabilidade social. Esta ação, hoje, o lançamento desse programa SASC Cidadão, é sem dúvida, digamos assim, um programa que vai justamente amenizar um pouco todo esse sofrimento dos nossos milhões de brasileiros. A transferência de renda feita pelo governo do estado é coordenada pela Secretaria de Assistência Social, que anuncia um auxílio mais amplo para os próximos meses. Enxergamos como um aperitivo de última hora de algo ainda mais aprimorado para o combate à fome e que deverá ser lançado daqui a poucos meses, que é o cartão pró-social. Este que tem uma previsão legal, já aprovada em lei, de ser por um período maior, já que o emergencial é de apenas 2 meses, mas o outro, a previsão é de 6 meses, e para o qual está sendo realizado o busca ativa, buscando exatamente fazer com que se consiga localizar de forma bem mais eficaz e efetiva aqueles invisíveis que não foram atingidos ou alcançados pelo braço social de qualquer programa
social do governo. O governador Wellington Dias destacou que esse auxílio emergencial é destinado a famílias que não receberam nenhum outro benefício social ou previdenciário. A gente já tem os nomes em cada município, então nós vamos atrás dessas pessoas porque ficaram de fora. Claro que nós vamos trabalhar aqui já numa articulação com a Defensoria Pública, integrado aqui com, novamente, municípios, Estado, e nesse caso também a Defensoria da União, também tem sido nossa parceira, para que tenha o direito, né, ao auxílio emergencial e ir atrás desse direito. Edna Maciel, um projeto que realmente traz um alívio para quem está sofrendo as consequências econômicas da pandemia, hein, Edna? Como você disse, é um alívio. R$200 a gente pode pensar que não é muito, em 2 meses a gente pode pensar que é um período mais curto ainda, mas para quem tem fome agora, essas pessoas chamadas, entre aspas, invisíveis, que não foram localizadas para receber os primeiros auxílios emergenciais, para elas esses R$200 realmente vão se transformar em alimentação. A gente sabe que é o que dá no momento e é o que dá para se fazer. Então, é um projeto que já vem, essa busca ativa já vem acontecendo há alguns meses e agora resulta nesse projeto, e a gente espera que o próximo anunciado hoje nessa cerimônia, na reportagem do Eliezer, que ele venha logo com essa duração de 6 meses, porque há muito tempo não se tinha essa situação e hoje temos sim situação de fome e de miserabilidade no nosso país. Vamos aguardar que esse projeto seja ampliado. Edna Maciel, até R$1 para quem não tem nada já faz a diferença. É verdade, não é, amigo. É muito verdade. Se a pessoa for pegar um transporte, nós todos sabemos disso, e faltar 50 centavos... 10 centavos, é verdade. Não fica não. Bem lembrado, Edna Maciel. Só para encerrar o nosso quadro de hoje, nós vamos para as redes sociais. Foi de lá que nós pescamos um registro da manhã desta quarta-feira, dia 28 de julho. Está aí o momento da posse oficial de Eliane Nogueira, suplente de senadora, em caso particular, suplente do senador Ciro Nogueira, que já está sendo tratado como ministro da Casa Civil. Ela tomou posse na manhã desta quarta-feira como senadora no lugar do filho. Ela vai dar continuidade aos trabalhos, lembrando que esse é um registro que foi retirado da rede social particular do deputado Júlio Arcoverde, deputado estadual e presidente do Partido Progressistas aqui no estado do Piauí. Foi publicado lá na rede social dele. O encontro de progressistas João Magalhães. Coisa tá séria. O homem realmente é ministro e ela é senadora. Olha, Lívio, é bom lembrar que é a segunda mulher piauiense que chega ao Senado Federal, vale aí os registros, sem dúvida nenhuma. Claro, coincidentemente também é a segunda mulher que chega ao Senado, a segunda mulher piauiense que chega ao Senado Federal e chega nessa condição de suplente, né? A gente espera que, sem dúvida nenhuma, a gente tenha uma mulher eleita para senadora exercendo o cargo efetivamente. Mas ninguém tem dúvidas de que só o fato de uma mulher já estar lá representando o Piauí no Senado Federal acaba que ela deve ter um olhar diferenciado para as mulheres, e a gente sabe que esse contexto da participação da mulher na política é necessário a gente sempre debater, porque a mulher, sem dúvida nenhuma, ela sempre traz um olhar diferenciado para o debate, seja nas questões de infraestrutura, seja nas questões sociais, geração de emprego e renda, enfim. Vale registrar aqui, então, essa posse e aguardar os trabalhos, né, para que a nova senadora piauiense consiga colocar em prática aí alguns de seus projetos. Agora, Eliezer Rodrigues, e a esperar também a aproximação de Ciro Nogueira. Muito se falou sobre a posse dele na Casa Civil, mas agora nós queremos saber, na prática, como ele vai se comportar nessa pasta tão importante do governo Jair Bolsonaro. Sim, estamos falando de um cargo federal de alta importância, que carrega a atenção não só do estado do Piauí, mas de todos os estados da federação. O senador Ciro vai ter que saber utilizar mais do que nunca a sua capacidade de articulação. Sai um general do Exército, entra um político de carreira, exatamente para tentar viabilizar, trazer um contexto mais favorável ao governo na relação com o Congresso Nacional. Essa é a expectativa e torcemos principalmente para que o Piauí saia ganhando com essas mudanças. Edna Maciel, só para encerrar o nosso quadro de hoje, a sua análise sobre esse registro. Rafael, solta mais uma vez, por gentileza. Nós estamos repercutindo a posse de dona Eliane Nogueira
agora a senadora piauiense pelo Partido Progressistas, no lugar de Ciro Nogueira. Edna, quero te ouvir. Um grande olhar sobre essa imagem, viu, Lívio? Já que temos aí expectativa de que o ministro realmente, nesse alto cargo, um ministro piauiense, há muito tempo não tínhamos essa representatividade, que ele traga retorno. Se espera muito dele, se não dupla, triplamente, porque tem a questão política. O presidente da República espera que ele melhore realmente essa comunicação, esse trânsito entre outros partidos. E aí vemos também o olhar da mulher, né? É a posse de uma mulher, uma senhora que veio na suplência, nessa condição, mãe do ministro, e que nós aguardamos e sabemos que as mulheres do Progressistas, as mulheres do partido, deverão sim estar juntos com ela, né, para que ela possa atender também ao clamor feminino, não só do partido, como das mulheres, né? Vamos aguardar. É uma senadora que não terá dificuldades em agendar reuniões com o ministro, né? Eita, João, por favor. João Magalhães. Obrigado por completar, viu, João? Eu ia dizer só mais uma coisa, que também a gente viu ali o Mano Ferrer, né? Vimos o Júlio Arcoverde, que também o olhar dessa foto mostra a ligação, a expectativa do próprio partido com esse grande posto, esse posto de grande importância, e que certamente as diferenças políticas do senador e suas próximas pretensões não vão atrapalhar que ele traga o que o piauiense, o Piauí, principalmente os seus eleitores, esperam dele. Olha, gente, eu estou praticamente sem tempo, mas eu não posso deixar de observar uma ausência nesta foto. João Magalhães, vamos mais uma vez aqui olhar para essa fotografia. Temos Júlio Arcoverde, deputado estadual, Mano Ferrer, senador pelo Partido Progressistas, Iracema Portela, deputada federal, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, senadora Eliane Nogueira, mas está faltando progressista nessa foto. João, está sentindo falta de alguém? Eu senti falta da deputada federal, Margarete Coelho, sem dúvida nenhuma, um nome que sempre faz questão de ser intimamente ligada ao Progressistas, é representante do partido e do Piauí na bancada federal, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sem dúvida nenhuma, realmente dá um ar de ausência sentida na posse, né, da nova senadora. Uma mulher. Lembrando, não vale, viu, Lívio? Não vale argumentar que era para evitar aglomeração. Aí cabia mais um aí, dava para ajeitar. Eliezer também, ela tem acesso, ela deve estar lá em Brasília realmente trabalhando. E esta ausência diz muito, viu, Eliezer, Edna e João? Muito se fala do distanciamento de Margarete Coelho da base progressista. De certa forma, esta foto deixa uma pulga atrás da orelha de quem trabalha com política, de quem observa esse distanciamento na prática de Margarete do Partido Progressistas. Vamos acompanhar os próximos fatos. João, aquele abraço, obrigado pela tua participação. Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos. Edna, boa tarde. Boa tarde a todos, principalmente a nossa audiência. Eliezer, até amanhã. Boa tarde a todos, até amanhã. Política do dia.